Então, beleza. O fungo. Conta para mim primeiro, o que é o fungo, gente? Conta para mim. O que vocês sabem sobre o fungo? Bom dia, professora. Eu vou introduzir o assunto e eu começo falando o que é o fungo. O fungo, ele é pertencente ao reino fungi. São organismos macro e microscópicos. Podem ser uni- e pluricelular, heterótrofos ou eucariotas. E os fungos infectam os seres humanos e podem viver em tecidos, tanto dentro da célula como fora da célula. Isso aí, gente, olha só o que elas estão falando aí para vocês. Ele pode ser macro ou microscópico, então ele pode ser grande ou pequeno. E aí vem o detalhe aí que os colegas estão falando. Ele pode ser extracelular ou intracelular. E aí? Você ia falar mais alguma coisa? Como aqui, Carla? Certo. Então, ele é intra- e extracelular, né? Heterótrofos ou eucariotas. Isso. Os fungos, eles infectam os seres humanos e podem viver em tecidos, né? Como já foi falado, intra e fora da célula. Essas infecções fúngicas são chamadas de micoses, ou quando o ser humano, o paciente está com a imunidade baixa, imunodeprimido, também é doença oportunista. São importantes causas de mortalidade e morbidade em seres humanos. Exatamente. Então, as infecções fúngicas a gente chama de micose. Então, vai ter micose cutânea, micose subcutânea, micose sistêmica. São infecções fúngicas que a gente dá esse nome, micose. Micose não é só cutânea, não, tem também sistêmica. Pode ter problema até no pulmão, por causa do fungo. Como os colegas estão falando, essas micoses, essas infecções fúngicas, os fungos, eles são oportunistas. Isso, exatamente. Paciente oncológico ou HIV positivo, né? Exatamente. Então, pacientes que têm resposta imune comprometida, como essas situações em que o colega falou para vocês, são pacientes que tendem a ter infecções fúngicas mais graves, podendo evoluir, por exemplo, até para uma fibrose pulmonar, necrose. Então, realmente pode provocar infecções graves. Muito bem. Um ponto que os meninos falaram aí, que a gente tem que levar muito em consideração. Até o momento, a gente viu bactérias extra e bactérias intra. O danadinho do fungo, ele é os dois. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que como o fungo é extra e intra, o fungo é uma junção da resposta imune contra bactérias extras e contra bactérias intra, certo? Quem pode falar para mim como que é a resposta imune inata contra fungos? Quem pode falar para mim? Tem um negócio bem barulhento aí, o que é isso? Quem vai falar da resposta imune inata, gente? Alguém? O Carlos? Quem quer falar para mim sobre a resposta imune inata contra o fungo, gente? O Davi colocou no bate-papo. Ah, tá no bate-papo? Ah, tá aqui. Vamos lá, resposta imune inata contra fungos que o Davi está aqui falando para a gente. Os principais mecanismos da resposta imune inata contra o fungo, o Davi falou aí muito bem, são os fagócitos, os neutrófilos e os macrófagos. Os neutrófilos e os macrófagos. Como que esses fagócitos identificam o fungo? Então, do mesmo jeito que nós tínhamos comentado, né? Pois é, tem um ruído atrapalhando, gente. Desliga esse microfone aí, eu acho que é o da Carla.
Eu já tinha desligado e a Carla ativou de novo. Vou desligar de novo o seu som. Ativa o microfone, gente, só para falar, tá? Isso. Os fagócitos, como que eles identificam esses fungos? Tem interação do receptor de reconhecimento padrão, das células da resposta imunolata, desses fagócitos. Então, o receptor do fagócito é o PRR. Esse PRR vai identificar os PAMPs. E aí, os meninos estão aí falando no bate-papo, dando exemplos desses receptores. Receptor tipo TOL, o TLR, tem receptor de lectina, tem o de dequitina também, né, que o receptor de dequitina identifica glucano e fungo, a estrutura de fungo é muito baseada em glucano, então o fungo tem glucano, aí tem esse receptor de dequitina 1 que identifica esse fungo, então esses são esses receptores aí, né? Beleza. E lembrando que fungo tem estruturas de polissacarídeo. E aí a gente já viu que polissacarídeo é difícil, a gente tem uma certa dificuldade de combater. E por isso que o fungo, a gente vai ver posteriormente, que o fungo consegue também escapar da nossa resposta imune. Então, o fungo também tem mecanismos de evasão contra a resposta imune, né? Beleza. O que o neutrófilo tem de tão bom que consegue controlar aí uma infecção fúngica? Quem sabe me falar? Como que o neutrófilo consegue eliminar aí uma infecção fúngica, ou pelo menos tentar controlar? Quem pode me falar? Exatamente, Davi. Esses neutrófilos, né, eles conseguem secretar substâncias fungicidas. Então, como que eles eliminam? Eles secretam essas substâncias fungicidas, tanto que a gente observa que pacientes que têm deficiência de neutrófilo têm infecções fúngicas recorrentes. Então, porque essas substâncias fungicidas que ele libera são muito importantes. Então, além dessas substâncias fungicidas, eles liberam aquelas enzimas lisossomais. Além das enzimas lisossomais, também tem a liberação daquelas espécies reativas de oxigênio. Lembra? Que são, do que igual o Davi está aí falando, são os elos, né? Que são as espécies reativas de oxigênio. São as espécies reativas de oxigênio, e isso é extremamente importante para eliminar fungo. Então, a gente observa, gente, que todos esses mecanismos aqui são mecanismos que induzem a inflamação. Então, inflamação é algo muito importante para a gente conseguir eliminar fungo, certo? Beleza. E a resposta imune adquirida contra os fungos? Quem pode me falar? Como que é a resposta imune adquirida contra fungo? Davi já falou bem bonitinho, né? Mas e os outros? Cadê a Gabriela, Karen? E aí, gente? Como que é a resposta imune adquirida contra fungo? Professora Gabriele, Karen, é do meu grupo tá, de então tô falando protozoários, errado, tá? foi mal. Então, é só até os meninos aí mesmo. Então, cadê? A Carla já falou, cadê o Carlos? Resposta imune adquirida, gente, a gente viu aí na resposta imune inata que neutrófilo e macrófago é extremamente importante na eliminação aí das infecções dos fungos, certo? É um mecanismo imunológico muito importante. Então, na resposta imune adquirida, quais células
que vão ajudar aí esses neutrófilos e esses macrófagos. Na resposta imune adquirida, nós temos os linfócitos T auxiliares, tá? Então, na resposta imune adquirida, uma resposta, uma resposta muito importante é a resposta imune do tipo celular. Então, deixa eu aceitar aqui, Ana Clara. Então, a principal resposta imune aí contra fungos, a resposta imune adquirida, é a resposta imune do tipo celular. E aí, quais são os linfócitos da resposta imune celular que são importantes contra fungo? O linfócito TCD4, ele é extremamente importante. Então, nós temos aqui os CD4, CD4+, P2D, né? O linfócito TCD4, que são os auxiliares. Quais são os auxiliares que são importantes? Gente, alguém pode me falar? Quais são os CD4 que são importantes? Esse grupo não está bem, não. O linfócito TCD4 são os auxiliares. Os auxiliares, eles precisam ajudar estas células aqui, entendeu? A gente não acabou de falar que neutrófilo e macrófago não é muito importante para eliminar? Então, os auxiliares, eles vão ajudar estas células. Quais são os auxiliares que ajudam essas células? Nós temos o TH17, que a gente comentou aí nas nossas últimas aulas, né? Temos o linfócito TH17. O TH17, o que o TH17 faz? O TH17, ele ativa neutrófilo. Então, o TH17, ele é uma célula que consegue ativar neutrófilo, ele consegue ativar fagócito. Então, o TH17, ele é extremamente importante para ativar estas células aqui. Então, o TH17, ele também tem um perfil inflamatório, igual a gente tinha comentado lá na nossa aula de resposta imune celular. Quem não lembra, volta lá nas aulas do YouTube, para a gente relembrar lá o que é o linfócito TH17, né? Além do TH17, nós temos um outro linfócito T, que ajuda também. Nós também temos os linfócitos TH1, concorda comigo? Que o TH1 também ajuda? Por que o TH1 também ajuda, gente? Por que vocês acham que o linfócito TH1 também ajuda? Justamente porque o TH1 é inflamatório também. O TH1 também ativa o macrófago, certo? Mas, além disso, vocês comentaram comigo, a Carla, que falou muito bem, né? Aqui que a Carla comentou no início da aula de fungo. Ela comentou que o fungo, ele pode ser extra ou intracelular. E aí, gente, se o fungo for intracelular, qual que é a célula que vai conseguir eliminar? A Isabelle aí até comentou, né, que como esse fungo ele é intracelular, os linfócitos TCD8 também vai ter aí um mecanismo de ação contra esses fungos, tá? Então, o linfócito TCD8 também tem uma ação aí. Então, para eliminar fungo, a resposta imune adquirida é a resposta imune mediada por células, a resposta imune celular. Na resposta imune celular, nós temos os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. O CD8 é quando o fungo está intracelular, aí o CD8 libera os grânulos para matar esse fungo que está no citoplasma da célula. E também tem o CD4. O que o CD4 faz? Nós temos o TH17 e o TH1. O TH17, ele estimula a inflamação, ativando o neutrófilo, que tem aí que ocorre a liberação dessas substâncias fungicidas. E também tem o TH1, que consegue ativar
os macrófagos, induzindo ali também a inflamação. Então, consegue matar aquele fungo, o fungo que tiver dentro, que está dentro do fagócito, o TH1 consegue ativar o macrófago para eliminar esse fungo que está dentro do fagócito. Muito bem. E aí, gente, quem pode me falar? O Carlos está aí falando que voltou a falar aí das doenças, né? Mas uma pergunta que eu tenho para falar, para fazer para vocês. Como que o fungo consegue escapar de nossa resposta imune? Vocês, tanto o Carlos quanto a Carla, eles falaram aí da questão da imunodeficiência, que pacientes imunocomprometidos tendem a ter infecções fúngicas, mais do que pacientes imunocompetentes. Por quê? Porque o paciente imunocomprometido, o fungo escapa com mais facilidade da resposta imunológica. E aí? Quais são esses mecanismos de evasão do fungo? Quem pode me falar? Esse grupo também não está sabendo também, não? Então, vamos lá. Não, professora. O fungo, quando ocorre a penetração lá dos macrófagos, aí tem os receptores TLR2 e o TRL4, que a Milena acabou de escrever. Aí eles produzem as glicoproteínas na superfície das paredes fúngicas, que vai levar ao mecanismo de evasão e de virulência. O que ele faz? Qual é o mecanismo de evasão aí? Fala de novo. Porque quando os receptores, ocorre a penetração do macrófago e os receptores eles agem, o TLR2 e o TRL4, eles produzem glicoproteínas na superfície das paredes, que vai estar associado à virulência e à evasão do fungo. Então, esses fungos desenvolvem mecanismos de virulência. Como? O principal mecanismo para eliminar não é através da inflamação. Vocês viram isso? Observaram isso, não é? Macrófago, explosão respiratória é muito importante, lisossoma é muito importante, substâncias fungicidas é muito importante, a inflamação é muito importante para eliminar fungo. O que o fungo faz? O fungo, ele libera substâncias que inibem a inflamação. Então, o fungo, por exemplo, no tecido, ele dá até exemplo aí de Cryptococcus neoformas, Histoplasma capsulatum, a gente também, um fungo muito virulento, que é o Paracoccidioides brasiliense. Então, esses fungos que são muito virulentos, são esses que conseguem escapar com mais facilidade da resposta imune. Então, como que eles escapam? Eles inibem a inflamação. Eles inibem a ação dos macrófagos. Como que ele faz isso? Eles inibem interleucina 12, eles inibem os interferons, eles inibem o TNF, e o fungo, ele estimula uma citocina, que é a interleucina 10. A interleucina 10, ela é uma citocina anti-inflamatória. Então, a interleucina 10, ela é anti-inflamatória. E o fungo, ele induz essa interleucina 10. Por isso que ocorre a inibição da inflamação. Por isso que o paciente imunocomprometido tende a ter infecções fúngicas recorrentes. Justamente porque para matar é a inflamação. Ele induz o contrário da inflamação. Ele tem um papel anti-inflamatório. Com isso, não tem substâncias fungicidas, não tem enzimas lisossomais, não tem explosão respiratória, entendeu? E aí, assim, eles conseguem escapar. Justamente pelo que os meninos aí pelo que os meninos falam. Essa citocina, como o Davi falando, a Isabelle falando aí no bate-papo, vão suprimir a resposta desses fagócitos. Certo, gente? Tranquilo? Ou ficou alguma dúvida?